E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma derrota vexatória, né? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu perdi a paciência com esse técnico. Pra mim, pode mandar ele embora hoje. Eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Porque o dia acabou, já é mais de meia-noite. E hoje não. Até quarta-feira eu acho que ele fica. Só que é o seguinte, gente. Uma coisa que vocês têm que entender de uma vez por todas. Tá? Eu vou tentar explicar isso com bastante calma e vou tentar ser bem claro no que eu falo, tá? Boa parte da torcida fica dizendo que o time é ruim, que o time é fraco. Tudo bem. É, algumas coisas eu até concordo. Eu concordo que o elenco em geral é fraco. Podia ser muito melhor do que é. Mas tem, mas o elenco tem bons jogadores. Barreal, é, Holgeiser é um bom jogador, sabe? Gabigol é um bom jogador. O Igor Vinícius, bem ou mal, hoje ele jogou mal, mas ele quebra um galho na lateral direita. O Zé Rafael hoje não foi bem. Para mim ele foi um dos responsáveis pela derrota. Mas ele é bom jogador também, pode render mais. O próprio Mike é bom jogador e pode render mais. Está numa má fase, mas é bom jogador, pode render mais. Todo mundo sabe. É que quando perde, a gente acha que ninguém presta, né? Que nem eu. No último vídeo eu tava muito. Tava puto aqui, tava bravo. Aí falei um monte de coisa, mas assim. É, não me arrependo do que eu falei. Mas esse vídeo eu vou tentar fazer com menos emoção, tá? Eu vou tentar fazer uma análise fria do que aconteceu. Mesmo de cabeça quente. Mesmo de cabeça quente. Olha, o trabalho desse técnico é pífio, tá? O trabalho desse técnico é pífio desde o ano passado. Tá bom, é só pegar os jogos que a gente fez ano passado, jogo contra o Inter, lá no Beira-Rio, que a gente foi amassado pelo Inter o primeiro tempo inteiro, sabe? Contra o Mirassol aqui, a gente jogou mal. Contra o Grêmio, a gente jogou mal. No segundo turno aqui na Vila, já era o Vojvoda do técnico. O time não tem desempenho. O time não tem desempenho. O time não tem padrão tático nenhum. O time não tem jogada ensaiada. O time não tem nada. O Santos é um nada. O Santos é um nada. Na questão tática e na questão de organização de time. E quem faz isso é o técnico. Gente, vocês têm que começar a entender uma coisa. É o seguinte: quem contrata é a diretoria, o presidente, junto com o diretor de futebol. Tudo bem. Mas esses jogadores também passam pela aprovação do treinador. É o treinador quem aprova. É o treinador que aprova os jogadores. Se o Santos, tão, se o Santos tem esse elenco, parte dessa culpa também é do treinador. Não é toda do Vojvoda, porque ele chegou do meio pro final da temporada passada e tá aí até agora. Mas parte da culpa é dele também. E o time não tem nada, gente. O time não tem nada taticamente. Não tem. O time não existe taticamente. Pô, os 11 jogadores jogam mal. Tem alguma coisa errada, né?
Ele não consegue fazer um jogador render. Se um jogador não rende, beleza, o cara pode estar mal. Agora o time inteiro não rende, cara. O time inteiro não joga. E você vê, não tem coletivo nenhum no time, cara. Em 5 meses. Ano passado ele dependeu do Neymar para se salvar do rebaixamento. Todo mundo sabe disso, cara. Todo mundo sabe. O Neymar decidiu pra gente os jogos no final do ano. Ele também teve mérito, mas o mérito foi muito mais do Neymar do que dele. Os jogos sem o Neymar, ano passado, foram tenebrosos. Contra o Inter era pra gente ter tomado 4 gols no primeiro tempo, gente. O time não tem nada. Contra o Corinthians foi aquela aberração de jogo. Hoje foi uma aberração. Contra o Bragantino foi ruim. Contra a Chapecoense nem se fala. Gente, pelo amor de Deus, cara. O cara quer ficar fazendo rodízio num elenco que não tem muitas opções. Não é elenco para ele fazer rodízio. Não é elenco para ele ficar mudando. Principalmente com esse calendário horroroso que a CBF montou para esse ano. Tem 2 competições ao mesmo tempo e o cara quer ficar fazendo rodízio. O cara quer ficar mudando o time toda hora, gente. Escalando mal, mexendo mal. Hoje ele tirou o Gabigol do time para colocar o Lautaro. O Gabigol jogou mal hoje. A bola não chegou para ele também, sabe? O meio-campo funcionou contra a Chapecoense, né? Principalmente no primeiro tempo e numa parte do segundo tempo, até dar aquela merda toda, o meio-campo funcionou. Por que ele não manteve esse meio-campo? Não. Tirou o Zé Rafael para colocar o Rollraiser e o meio-campo não criou nada. Aí teve a expulsão do Gabriel Menino para piorar, uma falta infantil que ele fez, tá fora do próximo jogo. Acontece, né? Tomara que ele não faça mais isso. Mas assim, no 11 contra 11, o Santos estava sendo amassado pelo São Paulo. E o São Paulo até então tava atrás da gente, cara, com 5 pontos. Hoje o São Paulo parecia o Barcelona. O São Paulo parecia o Manchester City jogando contra a gente. O Santos é um nada. O Santos é um nada taticamente. E o elenco é esse, gente. Vocês têm que entender que o elenco é esse. São esses jogadores que vieram. Agora, esse elenco pode jogar mais. E esse elenco precisa render mais, gente. E outra coisa, no futebol brasileiro, e principalmente nos times grandes, a gente tem que começar a entender que os resultados é o que vale, gente. O time não tem desempenho e não tem resultado. Faz 6 jogos que não ganha. Uma vitória em 7 jogos, gente. Uma vitória em 7 jogos e pegou o Guarani, pegou o Chapecoense, pegou outros times ruins, foi amassado pelo Corinthians dentro da Vila. Sabe, é inacreditável, cara, é inacreditável isso. Vocês têm que parar. Vocês aí que ficam falando, vocês ficam repetindo 1 milhão de vezes a mesma coisa, gente. Falando que o elenco é ruim. O que vai adiantar isso? É esse elenco que a gente tem, gente. E o técnico tem que achar uma maneira de fazer esses caras jogarem. Porque não é possível. O Santos piora a cada jogo, gente. Aí vocês vêm me falar que a culpa não é do técnico. Vocês vêm me falar que... é só o elenco, o time inteiro, ninguém joga nada. Mas o técnico não tem culpa. A culpa é só dos jogadores.
O time não tem padrão tático nenhum, mas a culpa é só dos jogadores. O técnico, ele não treina o time. Porque a impressão que dá é que o time não treina. Mas não pode falar do Vojvoda, porque senão tem um pessoal aí que surta, né? Não pode, porque ele fez um trabalho magnífico no Fortaleza. Cara, se tu pegar o histórico dele no Fortaleza, cara. Ó, primeiro, ele pegou um time. Ó, eu vou ser realista aqui, tá? E vou. Cara, eu prometo uma coisa pra vocês aqui. A partir de hoje, qualquer técnico que o Santos contratar, eu vou avaliar o último trabalho dele. Como é que foi o último ano? Como foi? Porque se você ficar pegando coisas num passado recente que o cara fez e não o último ano, você vai ficar se iludindo com o treinador. Comigo foi assim, com o Caixinha e com o Vojvoda. O último ano do Vojvoda foi tenebroso. Ele rebaixou o Fortaleza, gente. O Fortaleza só caiu por causa dele. Ele que começou o campeonato, ele deixou o Fortaleza na última colocação do campeonato. Aí depois chegou aquele Renato Paiva, não conseguiu fazer nada também. Aí depois chegou o Palermo e quase conseguiu salvar o time. Mas mesmo assim não salvou. Mesmo assim o Fortaleza caiu. E caiu muito por conta do Vojvoda. Aí falam, mas até eu falei isso, né? Até eu falei isso quando ele chegou. Mas ele ganhou cinco títulos no Fortaleza. Duas Copas do Nordeste e três campeonatos cearenses. Esses são os cinco títulos do Vojvoda, gente. Mas ele levou o time para Libertadores. Tá, mas o que ele fez na Libertadores? Até onde o Fortaleza foi? No máximo até as oitavas de final. No máximo. Acho que teve vez até que não passou da fase de grupos. Final da Sul-Americana, ele perdeu. Semifinal de Copa do Brasil em 2021, ele tomou 4 do Atlético Mineiro. Tomou 4 do Atlético Mineiro e foi eliminado, gente. É só pesquisar aí, tá na internet. Tá na internet, gente. E outra, Fortaleza já era um clube estruturado quando ele chegou. O Rogério Ceni, foi o Rogério Ceni que começou esse trabalho. Não foi assim que ele pegou uma terra arrasada. Ele não pegou uma terra arrasada e teve que começar um trabalho do zero. Não. O time estava pronto, o clube estava estruturado. Ele pegou e, com méritos, fez o trabalho dele lá. Mas aí chegou aqui e está fazendo esse trabalho horroroso. Horroroso, gente. Não dá para defender, sério, cara. Não dá. Não dá pra ficar caindo nessa aí de que o elenco é ruim. O elenco é esse, cara. Quando que vocês vão entender isso? Porque tem idiota aí que fica falando, não, veja bem, o elenco é ruim. O cara não pode fazer nada. Não tem como fazer esses jogadores renderem. Os caras são jogadores de futebol. Como que não tem como fazer os caras render dentro do campo? Não é possível, cara. Não é possível isso, cara. Não é possível um time jogar tão mal, ser tão desorganizado, tão mal treinado. Aí eu vou rebater outro argumento que usam muito aqui, né, nas redes sociais e entre os torcedores do Santos. Mas já passou não sei quantos técnicos aí e não resolveu nada. Gente, ó, eu vou me dar o trabalho, de, de listar os técnicos que passaram
é, pelo Santos desde 2021, que foi quando a fase desgraçada do Santos começou. Ariel Roland, ninguém sabia quem era, veio da onde? Ninguém sabia, ninguém sabia quem era o cara. Fez um trabalho pífio e pediu para sair. Quase que rebaixou o time no Paulista. Fernando Diniz fez um trabalho horroroso. Carille, na primeira passagem dele, fez um trabalho mais ou menos e fez o suficiente ali pro time não cair para a segunda divisão. Aí, depois do Carille veio o Bustos. Começou até bem ali, começou bem, mas depois fez um trabalho de bosta também. Foi eliminado da Sul-Americana pelo Deportivo Táchira da Venezuela, dentro da Vila Belmiro. O time não jogava nada, não tinha padrão nenhum. Ruim também, técnico horroroso, não sei nem onde tá. Aí depois veio o senhor Lisca, que eu não preciso dizer que é um técnico ruim demais, né? É um técnico que fez trabalhos pífios, só tem trabalho ruim na carreira, só tem trabalho ruim. Pega todo o histórico dele, ele só comandou time pequeno, o Lisca só comandou time pequeno e só fez trabalhos ruins nesses times pequenos. É só isso. Essa é a carreira do Lisca. Aí depois do Lisca veio o Odair Hellmann. Ruim também. Fez um trabalho horroroso aqui, técnico fraco. Depois do Odair Hellmann veio o Paulo Turra. Auxiliar, estagiário, fez um trabalho ruim. Ficou só 7 jogos no Santos. Depois do Paulo Turra veio o Diego Aguirre. Também, técnico ruim, trabalho ruim. Ficou pouco também no Santos, ficou 5 jogos. E foi demitido. Foi demitido depois de uma derrota de 3-0 pro Cruzeiro dentro da Vila. Em que ele só fez merda no jogo e foi mandado embora. E depois veio o técnico que rebaixou o Santos, Marcelo Fernandes. Até deu uma recuperada no time no começo do trabalho dele, mas depois mostrou o técnico ruim que ele sempre foi e sempre vai ser um técnico ruim, e rebaixou o time. Na hora que o time mais precisava, ele não conseguiu tirar do time o máximo. Aí voltou o Carille, fez um trabalho horroroso, um trabalho que não dava nem para ver os jogos do Santos. Foi campeão da Série B e tal, mas jogando um futebol pífio. Jogou um futebol pífio, principalmente no segundo semestre. Mostrou quem ele era, né? Mostrou o técnico ruim que ele era. Depois do Carille veio o Caixinha, que fez um trabalho bom em 2023 no Bragantino, mas em 2024 quase que rebaixou o time. Depois veio o Kleber Xavier, que era um estagiário, que esse aí eu não vou nem analisar o trabalho. E depois veio o Vojvoda, que contribuiu demais para o rebaixamento do Fortaleza no ano passado. Então, é só técnico de nota 6 para baixo, gente. É só técnico fraco. Como é que vocês querem que os jogadores rendam com esse tipo de treinador? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não dá, cara. Não dá para esses treinadores. Não dá, não tem condição. Eu tô cansado desse mesmo discurso aí de que o elenco é ruim.
Pô, isso aí não vai adiantar nada, cara. Em- no curto prazo, isso aí não vai adiantar nada. Agora o Santos precisa de um choque de, de ânimo, de um choque de uma injeção de ânimo para tentar mudar alguma coisa. E precisa claramente de reforços, né? Mas isso aí eu acho que o Santos vai trazer mais um ou dois jogadores pelo menos. E Cabaleiro tá saindo, Brahim tá saindo, graças a Deus. E vamos ver aí o que vai acontecer no próximo jogo contra o São Paulo na Vila, agora pelo Brasileiro. Jogo difícil, jogo complicado. Vamos ver aí o que o Vojvoda vai fazer para tentar salvar o trabalho dele. Mas eu já interrompi agora porque tá muito ruim, o time não tem padrão nenhum em 6 meses de trabalho, gente. Não é possível isso e não é admissível esse trabalho que o Vojvoda está fazendo. É inadmissível o trabalho que ele está fazendo. O técnico tem que saber trabalhar com o elenco que ele tem. Para com esse discurso aí o problema só tá no elenco, então. O técnico tem que saber trabalhar com esses caras. Ele aceitou trabalhar, não aceitou? Então, é esse o elenco que ele tem desde o ano passado. É esse o elenco que ele tem desde o ano passado. Ele não fala, ele falou hoje que o elenco é muito bom, que os jogadores são muito bons, que confia no trabalho dos jogadores. Então faça esses caras jogarem. Faça esses caras jogarem. Meu Deus, vamos parar com esse discurso aí. Eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. Sabe? Pelo amor de Deus. Então quer dizer que. Tá bom, beleza. Todos os jogadores são bagres e a culpa não é do técnico. Isso aí não vai ajudar em nada e não vai levar a lugar nenhum. Ó, eu não vou nem analisar o jogo, porque não teve jogo por parte do Santos. Só o São Paulo jogou. Os 90 minutos só deu o São Paulo. Era para ter sido 4-0, gente. Um time medonho em campo. Medonho, o time não tem nada, taticamente. Eu cansei, cara, cansei, desculpa, eu cansei. Tô cansado desse técnico. Cansado. Não dá mais não, cara. E futebol é resultado. Futebol é resultado. E no Brasil sempre foi assim e sempre vai ser. Se você não consegue resultado aqui, vai embora. Vai embora. Não tem essa de, precisa de tempo, de trabalho. Se o cara for ruim, não adianta dar tempo pro cara. Se o cara for fraco, não adianta dar tempo pro cara, porque ele só vai fazer mais merda. Ficou claro agora pra vocês isso daí? Ficou claro? Meu Deus, cara. 7 jogos o cara ganhou um. 7 jogos o cara ganhou um. 3 derrotas e 3 empates. Tá de sacanagem. Isso é sacanagem. 7 jogos o técnico ganhou só um. E foi de virada no final do jogo. Pô, pelo amor de Deus, não usa a base. Tem nojo da base. Aí, a parte da torcida fica queimando a base, falando que a base é ruim. Pô, os caras não têm oportunidade de jogar. Na estreia do Campeonato Brasileiro, ele resolve colocar um zagueiro que ele não estava colocando e o zagueiro vai mal. Se ele já sabia que o zagueiro não servia, por que ele colocou numa estreia de Campeonato Brasileiro, gente? No jogo passado. Por que ele fez isso? Sabe, não. Eu cansei.
Cansei de ficar culpando os jogadores também. Cansei, porque não é possível que esses caras não joguem nada. Não é possível. O time é estático, o time é parado, o time não tem jogada ensaiada, o time não tem tabela, o time não tem movimentação ofensiva nem defensiva, o time não tem organização defensiva, organização ofensiva, o time não sabe atacar, o time não sabe defender. Parece um time amador, o Santos. Parece um time de praia. Então não dá. Não tem mais condição, tá? Esse foi o vídeo de hoje e eu quero a saída desse técnico. Já tô fazendo campanha para ele sair. Chega, acabou a paciência, cara. Acabou. E acabou a paciência com parte da torcida também, que fica só batendo na mesma tecla o tempo inteiro e isso não resolve nada. O que resolve agora num curto prazo é trocar o treinador. Ficou claro agora para vocês isso daí? Ficou claro? Quem estiver assistindo esse vídeo aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, para chegar ao máximo de torcedores aí, porque eu tô cansado de ouvir esse mesmo discurso, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e desculpa a minha revolta aí, mas eu não aguento mais, cara. Tchau para vocês e antes de acabar o vídeo, só um agradecimento aqui ao pessoal do Esporte por Esporte. O Alê, o Carlos me convidaram lá para participar da transmissão. Pesquisa lá no YouTube, Esporte por Esporte Rádio, vocês vão ver a minha participação na transmissão lá do jogo. Na minha opinião, eu fui muito bem. E eu acho que vocês vão gostar também. E para quem viu, muito obrigado pela audiência. E é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.